mais uma segunda-feira. Segunda-feira é dia de... resenha! É nóis! Então, galera, estamos aqui de novo com a nossa querida Cris, a nossa neuropsicopedagoga. Antes eu tava lendo na roupinha, agora não tem, tá foda. Sem jaleco. Na outra dia que ela teve aqui, eu li, ela não veio de jaleco, hoje tá quebrando as nossas pernas. Mas tá no card aqui, ó. Vocês podem ver o outro capítulo. Outro episódio. Capítulo é... Aqui é capítulo que ela vai estar muito. Outro vídeo. Vídeo tá aqui, ó, galera, no card. Bom, hoje nós vamos utilizar desta mulher para falar de uma coisa que a maioria das pessoas tem. Todo mundo tem umazinha. Neurose! Solta a vinheta! E aí? E aí? Tudo bem, Cris? Tô meio neurótica aqui com você. Eu tô começando a entrar no clima Bom, da neurose. aqui é o lugar dos remedinhos, né? Se você tá no Pidemor, se não toma, vai tomar. Venha junto. O negócio aqui é tranquilizante não venha, geral. não venha. O que é neurose? Neurose. A neurose ela pode ser acometida de várias formas, né? A iniciar pode começar a neurose em si, em uma pessoa que não tem nenhum problema degenerativo, ela pode apresentar mediante alguns fatos que não dão certo na sua vida de repente, né? Ou pode ser acometida mediante um acidente e alguma ocorrência que ocasionou alguma lesão cerebral. Então ela pode vir Então, através de lesão ela pode ser degenerativa, acometida no ato de nascimento, né? Já vim desde criança e você vem arrastando isso ao longo do tempo, como pode ser também adquirida. Você pode passar por algum momento em que você acaba tendo algumas situações. Aí dentro da terapia cognitiva comportamental ela vai falar o seguinte, né? Que pode ter aquele momento chamado de castrofização. Catastrofização, isso, muito bem. Que é a pessoa ser muito pessimista, né? Sempre tá ali e ao mesmo tempo negativista. Isso é um tipo de neurose. É um tipo de neurose, né? Um tipo de comportamento que demonstra que a pessoa ela teve alguma situação ali que ela precisa se reajustar. A outra polarização. O que é? É uma questão que ela interpreta a pessoa no sentido contrário. Tudo que a pessoa faz, ela tem tendência a achar, tá agindo contra mim, tá fazendo alguma coisa contra mim, às vezes a pessoa não tá nem tchum pra ela. Isso aí é que a gente chama de, como é que o pessoal fala, que tem mania de perseguição. Aí é que entra depois as diferenças do que nós vamos falar, porque aqui nós estamos falando sobre neuroses ainda, mas existem 3 outros pontos principais disso. A segunda questão é aquela abstração. Aquela pessoa que ela ignora sempre os aspectos positivos. Não vai dar certo pra mim. Não tem visualizar o negativo. É diferente. Otimista demais também é uma questão neurótica. Então, a vida do ser humano em desenvolvimento, você anda no equilíbrio ou há alguma distorção que precisa ser avaliada. Então, na terapia cognitiva existe isso. Pausa. Alguém já se identificou com alguma aí? Opa! Vamos. Não, assim, sou otimista demais, pode ser um problema. Não, mas você se identificou? Você acha que você é otimista demais? Eu sou um pouco otimista. Um pouco ou demais? Não sei se demais. Na minha avaliação não é demais. Então, pronto. Tem que ver que eu já puxo às vezes mais pra um lado negativo. Tem certas coisas. Pai e filho, ó. Não, meu pai é hiper negativista. E tudo para ele dar errado com ele, o problema é assim. E você tem mania de perseguição dele? Não! Neuroses. É ele que tem mania de perseguição com ele mesmo. Neuroses familiares. Cara, o teu pai é uma pessoa super positiva. Claro. Ele acredita que o Bolsonaro vai resolver o Brasil, porra. Ih, não vamos entrar nesse demérito. Voltemos à pauta. Neuroses. Vamos lá. Temos também a questão do raciocínio emocional. O que é, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a pessoa, ela assume que as suas emoções, elas verdadeiramente causam algum impacto. Ela sabe que aquilo vai causar algum impacto, mas ela gosta de se colocar naquela situação. Relacionamentos, por exemplo, que não deram certos
e você insiste, você sabe que aquilo te faz mal, mas você gosta de estar naquilo. Tem É um tipo de neurose. Tem um amigo Mas nosso vem cá, aí. vamos conversar melhor. Então, quer dizer, as neuroses, elas estão no nosso dia a dia. Em tudo. Todo mundo é um pouquinho neurótico, pelo que como se fosse. Mas ela pode virar uma psicopatia? A maioria dessas questões que eu estou falando, quando elas somadas todas em nenhum contexto, ainda temos a questão da leitura mental. Eu preciso fechar isso para você entender. A leitura mental é aquela questão de adivinhar e acreditar em alguma coisa que você acredita que é, quando ninguém diz que não é, mas para você é de fato de verdade. Por exemplo, a pergunta que você acabou de me fazer me leva a acreditar que de repente você tem essa capacidade de pensar assim. Entendi. Então... Nossa, entendi, mas tô ficando doido. Vamos de novo, rotular. Você acabou de fazer o que a terapia cognitiva comportamental fala sobre rotulação, que é exatamente determinar uma situação isolada. Falar se Bolsonaro vai ou ele não vai. Você tem uma mania de perseguição, por exemplo, com o Bolsonaro. Tem. Isso é uma neurose. Fizeram a leitura. O que é a neuro? A neuro nada mais é do que análise dos comportamentos que nós excedemos para mais ou para menos. Na linha de raciocínio lógico, o ser humano ele não pode nem ser muito, nem ser pouco. A sua emoção ela vai andar num alinhamento. Você pode ficar triste, mas a sua tristeza não pode te levar a uma amplitude emocional altamente... Que vira uma depressão. Não vai. Desequilíbrio. O que vira uma depressão? Eu quero entender quando a neurose vira uma doença. Vamos lá, então. Não, mas a neurose não é uma doença. Aí que é o primeiro questionamento. Hiperativismo da terapia cognitiva. É o último ponto que eu vou falar pra gente entrar e explicar. Tá bom, beleza. Desculpa, eu tô te interrompendo direto. Mas não é o pensar. Eu tô hiperativo. Isso mesmo. O que acontece? Quando você tem aquela questão de achar que você já tem um problema, automaticamente você está entrando numa neurose. As diferenças eu falei no começo que a neurose, para ela ocorrer, existe uma questão do teu cérebro, ele ser acometido desde a infância ou você adquirir. Isso. Nós chamamos de transtornos globais tudo aquilo que parte do princípio genético, que você já nasce tendo. Aham. Por exemplo, então eu tenho transtorno de autista. Ele nasceu com isso mediante um sofrimento que o cérebro foi pressionado ou faltou o ar na hora do parto. Uma lesão física mesmo. Uma lesão que já vem com ele. Ele nasceu autista, ele nasceu com uma síndrome de Down, Isso são transtornos e síndromes, certo? O que a neurose ocasiona? Quando você não consegue emocionalmente alinhar as suas questões interiores. Aí passa a ter uma neurose. O que é? Você começa a acreditar em coisas que o seu eu está dizendo que para você é verdadeiro. Um relacionamento desgastante. Eu não consigo conceber uma mulher que gosta de sofrer, apanhar, estar ali, sabe que está sofrendo e continuar. Mas ela ama aquele cara de paixão. Isso pra mim é uma neurose. Entendi. O que levou ela a fazer que é o dinheiro que o cara tá dando? É o que o cara oferece? É o quê? Às vezes não é nada disso. Que levou ela a pensar que aquele ali é o amor da vida dela. Ou às vezes não é nem pelo gostar, às vezes é por uma coisa de uma espécie de necessidade. Agora você tá entrando no segundo ponto que a gente falou. O que nós falamos? Se não é um transtorno que foi gerado na infância, esse foi adquirido. Isso passa a ser uma neurose. Ela tem uma dependência do cara. Um determinado momento, você foi acometido de algo emocional que mexeu com o seu sistema nervoso, que te levou a uma dependência de algo. Ou você vai transferir para você mesmo em isolamento, ou você vai colocar para o outro. Não é uma droga química, mas é uma droga psicológica. É uma droga psicológica. Não, a minha cabeça tá rodando aqui. Eu tô pensando várias coisas. Não, mas primeiro, vamos lá. Ela terminou de apresentar os tópicos dela, agora vamos ver. A neurose, então, ela é uma doença? Não é? Ela pode se transformar numa doença? A neurose, por si só, falando, ela é uma doença. Mas ela não é parece uma tão doença. Comum. Não. Comum é aquilo que você faz consciente das suas ações.
Você não pode dizer que é comum, por Ah, exemplo, você diz que todo mundo odiar. tem, né? Todos não têm? É, todos todos nós temos. temos. Eu tenho uma neurose. A minha neurose, por exemplo, quando fala de política, Você religião, Ah, política, religião e educação. São 3 pontos que eu percebo que me vem no tocante. Que te exalta. Eita, essa neurose... meu E pai aí deve eu ter também. começo a debater com as pessoas, porque o que eu entendo sobre religião, sobre uma coisa espiritual, não tá nada relacionado a divisões de religiões. Está relacionado a uma fé interior. Aí as pessoas querem debater religião como se religião fosse uma troca de guerra. E nem na Bíblia e nem histórico nenhum diz que isso é favorável. Isso para mim é uma neurose religiosa. entendi. Porque se você não se conhece, então qualquer coisa que vem de fora te influencia. Quando fala em política, e aí a gente falando de política mexe, você é Bolsonaro, você é PT, você é direita, você é esquerda, você é triângulo, quadrado. Eu tenho pessoas que são neuróticas, que querem a cabeça do Bolsonaro, pô. Matar mesmo. Bem melhor assim. a gente não falar disso, não. Não, Melhor a gente não falar aí disso, o que não. acontece? Ela tem o direito de pensar a respeito, desde que isso não faça com que ela se torne, digamos assim, você não vai mudar o Brasil, nem os conceitos universais, nem o sistema. Isso não mexe nos relacionamentos dela e nem Como no é que equilíbrio você vai mental conseguir dela. fazer você sozinho, achando que causando uma determinada indignação vai mudar o país? Não mudaram até hoje, não vai mudar nunca. Passa a ser uma neurose quando se torna uma perseguição oposta. É uma neurose. Entendi. É o extremismo. Mas eu quero entender, porque olha só, quando é que isso deixa de ser opinião e passa a ser um... Pô, não é simples de ver. Acabei de te falar. É simples de ver isso. Pelo menos em caso de política, eu vejo muito isso. Gente que quer matar o outro. Passar o fato de ele discordar da sua opinião a ponto de ele realmente ter uma perseguição Uma com perseguição você, e- com a e- figura pública que ele é contra. Dá pra ver isso, Perde claramente. amizades. Tem gente, eu É. tenho pessoas que perderam amizade comigo simplesmente porque você é direita ou esquerda, disse eu sou eu mesmo. Aí já é Eu tenho o motivo, meu aí já ponto é... de vista. Aí já é motivo pra isso. Não, eu tenho o meu ponto de vista sobre política. Entendi, Eu não entendi. amparo lá nem cá. Então são 2 vertentes. Passa a ser uma neurose quando você torna uma perseguição. Quando você passa a perseguir uma namorada acreditando que porque ela estava ao telefone e você fica vigiando atrás, indo atrás, tentando saber o que ela... Isso é uma neurose. Primeiro, Tudo é uma neurose tudo para se pensar. torna uma neurose. Agora, Não só o que tem que um. ocasiona? O que ocasiona as questões quando a gente fala sobre o pânico, sobre as questões Ansiedade. da ansiedade, Depressão. suicídio, que é um momento que a gente tem vivido bastante. É quando você não tem autoconhecimento de si mesmo, quando você não é capaz de amar a si mesmo e perceber o potencial que você tem, e quando você se torna dependente do outro. Vamos lá, vou ter que entrar nesse assunto. Vou ter que falar. Vou né? ter que falar. Eu sou uma pessoa Ei, Eita! que tenho crises de Atenção, pânico. gente. Um momento para a pausa. Agora, consulta, momento- terapia. Não é um amigo dele. Ele. Eu Não sou é uma o amigo. pessoa que tenho... Quer dizer, tenho é uma forma até errada de falar que, né? Que Pode ter sido adquirido. Estou, no momento, passando. já tive crises de pânico e estou tratando essas crises e eu tenho uma agorafobia, entendeu? Eu tenho muitas explica pro dificuldades. pessoal o que é agorafobia. Nem sei explicar, meu Não psicólogo sabe? que falou. Ah, entendi. Entendeu? Fobia. Não, mas assim, não. É porque são... Como é que eu vou dizer de forma leiga, pelo que eu vi? A agorafobia é um negócio de você... Não conseguir controlar por conta... o seu eu não consegue se controlar. Isso, e tem coisas que acontecem assim, imediato. Por exemplo, eu posso ter medo de sair, eu posso ter medo de ficar sozinho. Entendeu? São coisas que acontecem ali, puf! Não que você tenha isso continuamente, mas Não. que acontece. 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 E tipo assim, e pessoas muito ansiosas tendem a ter agorafobia. Tá tudo muito interligado. É porque eu não sou especialista, eu sou paciente nessa parada. Cara, mas assim, eu já tive crises de pânico
de não conseguir sair da cama. E, para mim, os meus gatilhos são viagens. Viajar, para mim, é muito difícil. Ficar mais de uma hora... Viagem. 2 horas dentro de um transporte público. Já te dá pânico. Depois de 2 horas já começa a ficar pesado para mim. Eu já começo a mão suar, ficar ansioso. E se eu deixo a minha cabeça trabalhar por conta dela, eu começo a pensar: esse ônibus vai Cair, capotar, esse avião vai cair. Sofreu algum acidente anterior? Alguma coisa que te marcou lá Não. atrás? O negócio que marcou lá atrás é complicado. Não, o que acontece? Por que pergunta? Pode ter um Não sei, não sei. A questão da depressão, quando ela vem, eu vou falar por experiência também, falando como alguém que passou pela depressão, mas percebeu que não podia ficar lá. É uma questão de decisão. É que nem quando você começa, algumas pessoas falam sobre a experiência sobre o uso da droga, né? A droga, você começa experimentando, depois com o tempo você vai se adaptando, depois você não quer viver mais sem ela. A depressão é semelhantemente a esse caso. Porra, Antes de vou chorar aqui daqui a pouco. Antes de gerar o pânico, que é o que você sente, você lá atrás vivenciou com certeza alguma coisa que não precisa falar. Não sei, não precisa saber. Alguma coisa que mexeu com os seus sistemas neurais, aonde o cérebro passou a captar informações negativas. Olha, assim, é porque eu dei uma estudada sobre isso e, assim, lida, né, como uma pessoa que sofre. E tipo assim, eu não consegui identificar, porque, assim, talvez uma eu consigo identificar, que é eu não gosto muito de ficar sozinho num lugar muito... É engraçado que eu sou engenheiro florestal, às vezes tem que ir pro mato, mas se eu fico muito tempo ali me sentindo sozinho dentro do mato, se eu estiver sozinho ou com uma pessoa só, assim, eu começo a ficar ansioso. Mas isso eu acho que eu consigo identificar numas questões, assim, de ser muito apegado familiarmente, assim. Mas agora, nas viagens, eu ainda não identifiquei. Não identifiquei o que possa ser. Eu acho que eu vou ter que fazer com ele. Eu vou aproveitar a consulta grátis aqui. Quase uma terapia ao vivo. Vocês ficam quietos aí, que o negócio agora é comigo. Agora o negócio aqui se tornou análise. Análise. Tem que escutar o paciente. Escuta o paciente. Eu não identifiquei ainda nada para essa questão de transporte. Mas eu acho que tudo tem a ver um pouco com estar sozinho, de eu me colocar em situação de perigo. E a minha psicóloga falou uma coisa que você falou aí agora. Que ela disse que eu passei a gostar de ser assim. Que eu uso, a palavra que ela usa é sua muleta. Exatamente os pontos que a gente falou anterior. Entendo de muleta. Mas o seu é no pé, a minha muleta é na cabeça. Tal, né? Fez a castração de si próprio daquilo que você não precisava e assumiu um papel que não era pra ser. Assumir. Então, o que acontece? Quer dizer, isso é que minha psicóloga fala, as pessoas estão na minha volta. Eu tô te dizendo agora. Você tá me dizendo. Mas você mesmo... Eu acho que vocês mentem. Tá errado, tá O que errado. acontece? Tudo aquilo que mexe... A Carol tá me olhando de lá, ó. Tudo aquilo que mexe com o emocional e mexe com a mente, com as emoções, primeiro começa no conhecimento de si mesmo. A psicologia moderna ela vai falar o seguinte: você tem que aprender a ter o autocontrole das coisas. Então você tem que se conhecer a si próprio para poder você conseguir ir trabalhando aos poucos e ir deixando para trás os costumes que te levaram a querer isso. Como é que eu faço isso? Eu já tentei, eu não consigo. Não, você não tentou. Porque quando você ama a si próprio, e você se autoconhece, você vai fugir daquilo que te levaria para esse vício. Aí entra outras questões que os psicólogos que estiverem aí, por favor, deixem aí, registrem se eu estiver falando alguma coisa que não convém. Mas quando você passa a gostar de estar sozinho, o que é? Eu comecei a sentir uma depressão, eu começo a me isolar, começo a chorar e ficar me remoendo, me fazendo de coitadinho, que eu não consigo, que isso. Aí eu transfiro isso pro meu relacionamento. O que eu fiz? Eu tirei aquela necessidade de me transferir pro outro.
virou A um culpa amuleto. é dela. A culpa agora vai ser dela, porque tudo que acontecer, se ela me falar alguma coisa de cara feia, alguma coisa, já mexeu com o meu emocional, tadinho de mim. Quer dizer, Então você não se Você amou. está ferrando a minha vida. E você vai ferrar a vida do outro que tá do lado. É Não, normalmente assim. você está ferrando a minha vida porque eu vou ser cobrado. Ai, Jesus! Porra, vamos parar com essa conversa. Vindo para um lado, mudando totalmente de assunto, mas dentro do pânico. A última vez que eu fui, eu trabalho lá na... Ficou nervoso. Eu trabalho em Minas Gerais e eu trabalho com esses acidentes que tiveram de barragens, que matou gente. E eu peguei uma chuva, a última vez, a minha última crise forte. Não foi a última, foi a penúltima. Eu peguei uma chuva e eu tava dentro do carro, num lugar assim, no meio da mina. E aí eu comecei... Aí, depois disso, toda vez que chove, eu fico meio tenso. Eu tô no carro. A gente foi sair pra comprar as coisas do canal. Aí ele falou assim, pô, por que tu tá inquieto, cara? Por que tu tá inquieto? Eu falei, nada não. Aquele esquema pra não dar mole, né? Daqui a pouco, aí Pô, 5 minutos o cara fala, não, porque pode começar a chover, né? Não, eu acho que de repente se chover, né? Eu falei, caraca, tá feito de açúcar, tá com medo de água? Aí, Nesse exato momento, ele falando, você percebe que agonia ele coloca dele, no que falar. não, eu me sinto. E aí depois, quando a gente parou o carro, eu saí do carro um tempo, aí eu falei, cara, eu passei por uma chuva, eu tenho esses meus lances de pânico, e aquela chuva, eu achei que a gente, sei lá, não sei. Cara, e é engraçado. Desde lá você vem apresentando esse Não, até antes. Mas eu já tinha. Eu já trato a ansiedade há mais de 10 anos. Hiperatividade, essa coisa. Mas só que. fazer tratamento comigo, viu? agora eu tenho que. Agora, se não cobrar, tá show. Olha só. Lembra daquele lance que você faz um precinho especial pra pobre? De viagem pra onde mesmo, gente? Portugal, pra cá, não sei. Não. Aí tipo assim, eu fico pensando. Cada coisa que acontece vai juntando. Aí, a última que eu tive agora, eu lembrei, foi numa... Aí, por exemplo, uma coisa que eu fiz isso... Eu moro há 15 anos em Belo Horizonte. Trabalho lá. Fico lá e cá, por causa de família e tal. Tô sempre indo e voltando. A última que eu tive, eu entrei dentro do ônibus pra vir de BH pro Rio. Eu andei 2 horas, aí com 1 hora. Falei, não, tô bem. Foi depois desse lance do... Mariana. Não foi Mariana, não. Foi em Brumadinho. Aí, tipo assim... Aí eu entrei no ônibus, eu falei, tô bem. Tô bem. Isso é problema. Tava tentando se convencer que tava bem. Tô bem. Aí, só que eu viajei à noite, e nesse dia a pandemia já tava rolando, eu tava vindo pra cá, o ônibus tava muito vazio, eu tentei puxar conversa, ninguém me deu conversa, que eu tento puxar conversa. Sempre. Esse cara chato aí É tá o querendo escape conversar dele. comigo. Avião, tudo eu o puxo. escape dele é isso. Tudo eu puxo conversa. Então eu não gosto de ficar sozinho, todo mundo percebi. sabe. Não, a gente eu gosto de sabe falar, disso, eu gosto de falar. Cara, eu fiquei... Vou falar que nem Gabriel, estou expondo a minha intimidade aqui para todos. Hoje estou tendo uma consulta aberta. E aí, passou 40 minutos. Eu já estava ficando tenso. Passou 1 hora, eu tô bem. Quando deu quase 2 horas, eu falei, eu não tô bem. Peguei o interfone do ônibus, né? Que agora os ônibus têm um interfone. Motorista, eu quero descer. Desci no meio do caminho. E a Carol foi me buscar. 2 horas de ônibus, desci. E aí, tipo assim, de lá pra cá, toda vez que eu tô entrando no ônibus de viagem... Mas isso, eu já andei esse trecho de avião, de ônibus, de carro. Só falta vir a pé. Andando. Mais de 1000 vezes. E agora eu tô tendo muita dificuldade de fazer esse trecho. Assim, de entrar no ônibus, sentar e vida que segue. Não, eu sempre paro um tempo... Respiro. Aí tem um momento que... E assim, se você perguntar, eu faço tratamento psicológico, a minha psicóloga também, ela é da linha cognitiva comportamental. A gente já discute. Ela falou, Fábio, o que você acha que vai acontecer? Eu, nada. Ela falou, você tem total consciência de que nada vai acontecer, que você já fez isso 1000 vezes. Eu falo, tenho, mas quando eu entro, o bicho pega. Pois é, essa questão assim dos pacientes passarem um tempo além do normal para se entender, começa pelo processo primeiro de desconstrução
por etapas. Não é tão simples e a sua psicóloga, a pessoa que faz o acompanhamento com você, ela vai precisar que você entenda esses processos. Ela tem conversado muito comigo. E o que é o entender os processos, né? Na psicologia, ela vai falar que as etapas para você não entrar em uma depressão passa pelo processo do autoconhecimento, da vontade, não só da força, da vontade, como da força de vontade. E aí ele vai para o segundo processo do desenvolvimento, que é uma questão de você ter um momento próprio seu, consigo mesmo, aonde você possa meditar nas ações e reações do que você está tendo para enfrentar o problema. Depois que você faz isso, entra numa questão de uma autoestima. Então, esses processos, eles têm que ficar bem nítido para o paciente quando você tem uma primeira consulta. Por exemplo, como é que eu faço para primeiro chegar no processo do autoconhecimento? Primeiro, você tem que se perceber como paciente. E tem que seguir à risca exatamente uma prescrição. Eu sou meio bandido. Eu sei, já deu para perceber. Aí, na questão de seguir à risca o que o médico fala, ele vai deixar com que você tenha uma tomada de decisão. Na nossa vida, na depressão que vai e volta, nos relacionamentos que nós temos com as pessoas, você vai ter sempre um embate. E o que é essa questão da convivência com o outro? A convivência com o outro nada mais é do que você perceber o que há de errado primeiro em você antes de querer corrigir o outro. Tá vendo? Agora tem meu momento aí. Não é só eu que tô errado, não. Aí, o que tá acontece? Vendo? Tá vendo? Eu quero que todo mundo saiba que eu tenho esse problema, que eu tenho essa doença. Você tá assumindo a doença pra você. Então, agora minha psicóloga entrou nesse momento que ela tá jogando na minha cara que eu já sei tudo, só que eu tô carregando. Tô começando agora, eu vou reforçar o que você disse. Cria vergonha na tua cara. É isso. Vou criar. Isso. Não, ela tá jogando, a minha psicóloga tá jogando na minha cara que ela falou assim, você está usando muletas. Você tem que parar. E assim, eu tô gostando, mas eu fico extremamente nervoso quando ela começa a falar essas coisas. Sabe quando a pessoa Daqui a pouco tu vai criar uma neura da psicóloga. Sabe quando vai você sentir pânicozinho acorda? nela, tá ligado? Quando você percebe que tudo que você tá construindo de bom, você começa a perder. Se nesse momento da perda total você não acordar, porque a maioria das pessoas pensa o seguinte... Mas eu me afeto por isso que você tá falando. Eu me afeto muito. Deixa eu de falar. ver todo mundo viajando e eu não. Não. Mas, não, é sério. Eu quero viajar. Mas, assim, ó, eu já fiz yoga, tomo remedinho, trato, psiquiatra. Você tá tentando tampar esse buraco com alguma coisa. E pra mim, realmente... Eu tô tentando combater essa questão de estar com as muletas, eu tô tentando, porque eu realmente, quando Não é fácil. quando ela falou isso, sabe quando dá lá, tu fala assim, porra, eu tô mesmo. Talvez eu esteja. E eu já ouvi. Já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Mas assim, é muito difícil ainda, mas eu vou conseguir. Claro, eu vou me colocar certeza. aqui porque assim como ele tá se fazendo a desnude dele aqui, eu também vou fazer a desnude minha. O Eric quer fazer a desnude dele. Depois cada um aqui tá querendo fazer o seu desnude. Teremos vários episódios. Hoje é Neuras do Fábio. Síndrome Fábio e especial Batista. Síndrome do Pânico. Vamos lá. Eu entrei em depressão. Eu sou uma pessoa que moro no Rio sozinha há 6 anos. Você não é do Rio, não? Não, eu sou de Manaus. Eu vi que tu tem um sotaque Manaus. manauara, puxada. E aí, Jeitão mesmo. casei, tive problemas de relacionamento muito sério, não deu certo, quase que eu tiro a minha vida, entrei Chegou no nesse processo, ponto? cheguei, fiz atendimento psiquiátrico, tive que entrar para tomar 2 miligramas de alprazolam, esse talopram. Aí comecei, tomei, vivi, eu me trancava em casa, eu sou meio antissocial, às vezes. Mas você tá super social. Não, aqui. mas é por às vezes. agora que a gente vai entrar no que é Agora o que é pra tu ver processo que da tem cura. jeito. Porque assim, alguém chegar pra você e falar que o que nunca viveu é muito fácil. Difícil é você ter vivido e poder explicar o caminho das pedras. Porra, agora eu bolei. Vamos lá. Curei. Caminho das pedras. Como é que eu fiz pra sair dessa? O meu psiquiatra chegou pra mim e falou assim: você já se olhou no espelho? Eu disse, já. O que você vê? Uma idiota. Aí ele disse, você já viu como você é uma pessoa bonita? E eu não tava, gente. Você chega a um nível depressivo tão grande
que a primeira coisa que ele olhava era as unhas, ele olhava o semblante, ele olhava as características. Você chega a um estágio tão depressivo e angustiante, quem olha pra você assim diz que você é um fantasma da noite. Então, você imagina você tendo amigos em voltas, você tendo sua esposa, você tendo médico, você podendo pagar uma terapia, você podendo pagar uma psiquiatra, você não consegue sair dessa porque tem tudo. Entendi. Quando você passa a não ter outra opção, a não ser fazer uma escolha entre viver, prosseguir e ser quem você tem que ser, aí você cai a real, cai a ficha. As pessoas que têm muitas possibilidades na vida, de ter a família muito nhenhenhê em cima o tempo todo, nunca conseguem perceber a necessidade que elas têm de voltar para si próprio. Eu sofro disso. Eu preciso. Eu sofro disso. Então, o que acontece? O processo começa quando verdadeiramente você começa a perceber que as coisas que estão ali próximas de você, você está perdendo por conta de tudo isso. Você esquece de que você está numa mata fechada, que você sempre estudou para estar ali, pegando aquela chuva, que é uma coisa boa, que é uma coisa física, que vem energias boas, que está te causando terrorismo. Chegar um tempo que você vai ter que encarar os seus medos, sem amigos, sem ninguém, chegar naquele lugar sozinho e ficar. E se colocar diante na floresta, na chuva. Olha só, vamos dar não vai dar, senão daqui a pouco eu vou ter um treco aqui, porra. É isso. Vai fazer eu chorar? Em público? Gente, é isso. Se você não faz isso, jamais ninguém vai poder fazer isso por você. Pô, me dá uma ansiedade só de pensar. Mas... Vocês não tem problema pra contar, não, gente? Deixa eu. Não, depois dessa consulta toda aqui, não tem condição da gente contar problema. Gente, sério? Olha só. Vamos começar a encerrar. Vamos. Deixa a Cris fazer as considerações finais dela. Tá? Nas próximas consultas é o Eric fala, eu falo. Porque, porra, eu sei que hoje eu consumi, mas eu... Assim, como eu falei... Quer que eu encerre? Todos os seus medos... Você tá bem psicologicamente? Não tô. Gente, olha só. Se consulte, porque eu trato com psiquiatra, trato com psicóloga, agora eu tenho a minha neuropsicopedagoga aqui, entendeu? E assim, é uma coisa difícil, é difícil se expor aqui, mas eu fiz questão de falar porque muita gente tá passando. É um momento importante de você passar. Venho tratando, é complicado, mas eu quero buscar realmente esse lance da muleta aí, é um negócio que eu recebo como um soco na cara, porque eu tô tentando... Porque, tipo assim, eu me acostumei. Eu prefiro ir fugir do que enfrentar. Então, isso aí não tá fácil, não. Mas nós vamos virar esse jogo aí. Com certeza. Preciso fazer minhas considerações. Olha só, ela ainda vai bater mais um pouquinho antes de acabar essa bodega desse programa aqui. Alguém vai chorar até o final. Vai lá. Então, termina... Vou fazer minhas considerações, porque, assim, a gente sabe que é pouco tempo. Talvez aí em casa tenha muitas pessoas que gostariam de fazer perguntas e deixa, de repente... interessante. Deixa nas inscrições. E tal, para as próximas a gente fazer. Aí, gente. Mas o que é importante aqui, que eu percebo, né? Eu estou diante de uma equipe de pessoas que estão ali do outro lado e que também cada um tem o seu momento. Eu abro espaço para falar da minha vida porque, assim, o melhor exemplo é você ser o exemplo. Entendi. Hoje você está falando de você, abrindo para uma rede social. Também. E eu abri para todo mundo a minha vida porque onde é que eu busco forças? Em quem eu sou. Quando eu passei a olhar para dentro de mim e perceber, poxa, eu perdi muitas coisas lá atrás. Eu perdi infâncias dos meus filhos, eu perdi uma mãe, eu não tenho um pai, eu não posso contar com uma família, eu não tenho amigos o suficiente que eu possa contar Rio de Janeiro, isso não me castrou. O problema é quando você castra as possibilidades de sair de onde você está e você assume isso pra você. Então, esse é o problema. Você tem que pensar no seguinte, no que é positivo. O que é positivo? Eu amo minha mulher, eu amo minha família e sou cercada de bons amigos. Então eu tenho motivos o suficiente para encarar isso junto. Então, falando como neuropsicopedagoga, como alguém que fez uma especialização em terapia cognitiva comportamental e vivenciou isso na pele da depressão, deixo para você e para o pessoal de casa e para quem possa se interessar.
Se você não tiver um encontro consigo mesmo de todos os dias viver uma eternidade, que a eternidade do hoje é o hoje. Isso que a gente está vivendo agora é único. Então, outras pessoas estão em casa vivendo sua eternidade. Amanhã possa ser que eu não esteja aqui, você... Então, assim, não adianta antecipar sofrimentos futuros. Sim, é difícil pra mim, mas é a verdade. Não adianta. Mas a gente, enquanto alguém que faz atendimento, é diferente. Mas para quem já viveu, eu tô falando como alguém que já viveu igual a você. Uhum. Eu passei por momentos de pânico, de querer se suicidar, de querer tomar remédios até tantos, de ficar muito louco. E eu sozinha nessa cidade, você faz ideia? Então, para fazer o fechamento, primeiro tem que se amar. E depois você tem que amar as pessoas que te amam. Porque se você não se colocar nessa posição de encarar isso de frente e pedir ajuda, Fábio, me leva lá dentro daquela mata hoje e fica sentado lá comigo, me deixa lá. Ele é teu amigo, pô. Você tem amigo pra contar. Cara, tá pesado. Vai precisar. Você precisa fazer isso. Você é de casa que... Não adianta querer ficar sozinho nessa e dizer que tá tudo bem. Tem que Eu tive enfrentar. 3 pessoas nessa cidade que me abraçaram e disseram: eu estou com você. Quer ir lá chorar? Vamos chorar juntos. Sabe, vamos pra mata juntos, chorar. É assim, Vou pra é mata, assim não que vou. faz. É assim que faz. É assim que amigos verdadeiros fazem. É Entendi. assim que família faz. Entendeu? Só que o que você não pode fazer? Ai, eu não consigo. Ai, eu não vou. Ai, eu amo estar com isso. Não, eu adoro sentir isso. Eu vou fazer minha esposa e toda vez me buscar lá onde eu quiser descer. Você tem que entender que isso também afeta ela emocionalmente. Com certeza. E aí, é um aprendizado pra vida. É a hora Chega. do homem quem te ama. Chega. Ame quem te ama. Gente, finaliza essa bodega aí. Galera, Fecha. se trata, segue o canal. Se você quiser mais terapia do Fábio, porque tem muita história pra eu contar aí, a gente vai ter um quadro novo, terapia do Se Fábio. você quiser fazer a terapia também, na descrição aí tá todos os E se dados você quiser aqui terapia de da qualquer cliente. outro membro do grupo, faz, porque agora eu quero sentar lá atrás e ver a galera também tomar. Fala aí, termina esse Você não programa. tá tomando, não é esse o pensamento. Então, Conta aí. capaz, esse tema aí, meu Deus do céu. Tava com medo de parar em você, né? Não tô com muito para aí, não. Aquela falando, você começa a pensar coisa sua na cabeça. Assim, você tá entendendo? É o que a gente começou, as neuras, todo mundo tem. Esse programa tá ficando gigante, termina isso. Gente, então vamos finalizar. Então, Acabou. deixa nos comentários. Acabou. Deixa nos comentários aí a sua experiência. Tá? E quem tem problema, vamos buscar ajuda, beleza? Que ele valeu característica. Curte, comenta, compartilha, é isso aí. É isso aí. Valeu, característico? Valeu!